Ok, estão vendo já minha tela aí provavelmente, certo? Então, mais uma vez, boa noite, né? Como o Isaac já me apresentou, eu sou o Ismael, sou graduado em História também, sou graduado em História, licenciatura plena pela Faculdade Porto Alegrense, tenho um bacharelado em História pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, uma especialização em ensino de História pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma especialização em História Antiga e Medieval pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e um mestrado pela PUC-Rio também, certo? Então, nas últimas vezes, assim, a minha área de pesquisa tem sido a História Antiga, ok? Tenho pesquisado também, obviamente, sobre educação e tudo mais, ensino de história, me interesso também pela teoria da história. Mas, assim, eu não sou nenhum grande especialista em Paul Veyne, né? Nenhum grande especialista em Foucault, né? Como a gente vai ver aqui que Foucault também é importante nessa história de hoje. Mas me foi dada essa incumbência de falar sobre esse texto hoje, certo? E como alguém escreveu para mim esses dias no Instagram, né? Esse texto aqui é um texto difícil de ser lido, né? Não é um texto fácil, né? Quem leu aí sabe o quão difícil é, né? Às vezes a gente acaba pegando esse texto no início da graduação, no primeiro período, ou primeiro semestre, e acaba tendo algumas dificuldades com ele, né? Mas vamos então falar sobre isso. Eu quero agradecer então o pessoal do conselho, né? Especialmente o professor Jonatas Carati também, que me convidou para fazer essa fala nessa noite, e espero poder contribuir aí também. Certo? Vamos seguir então. Então, vamos falar primeiramente desse cara aí, chamado Paul Veyne, que foi o que escreveu o texto que nós lemos para a reunião de hoje, para o encontro de hoje. O Paul Veyne, ele nasceu em 1930, ele é francês, tá? Ele é um historiador e arqueólogo também, ele já teve um envolvimento com a arqueologia já quando ele encontrou uma ânfora celta na infância dele, meio que por acaso, ele disse. Paul Veyne vem de uma família simples de trabalhadores, ele foi a primeira pessoa da família dele a ter um bacharelado, ok? Mas ele hoje é um historiador, né, bastante importante, né? Quem nunca leu um livro de Paul Veyne, ou pelo menos não ouviu falar dele estando na história, né? Ele é ex-aluno da Escola Normal Superior e da Escola de Prática de Altos Estudos, também foi membro da Escola Francesa de Roma, entre os anos 55 e 57, e ele é professor honorário do Collège de France, tá? A tese de doutorado dele ele defendeu sobre a prática da doação no Império Romano, lá em 1974, não muito longe da data da publicação desse livro, como nós vamos ver, certo? Onde ele falou ali sobre também a questão da doação, né, e a política ali de pão e circo no Império Romano. Ele é doutor em letras, especialista em antiguidade greco-romana, certo? O Paul Veyne, ele tem uma história também interessante, né? Ele tem ali ele nasceu com uma deficiência na face, né, e tudo mais, algo de nascença, e durante a vida dele, ele acabou, né, tendo situações lá, a França vivia momentos políticos conturbados, ele acabou se filiando ou participando durante algum período do Partido Comunista Francês, tá, durante 5 anos, ali pelo início da década de 50, só que o Paul Veyne, ao falar sobre essa experiência que ele teve aí, ele vai dizer o seguinte, né, que foi uma experiência muito ruim naqueles 5 anos em que ele esteve ali, ele não abriu a boca, né, até coloca uma frase dele ali, né, eu estava na presença de uma seita, não entendia do que se tratava, para que servia e o que dizer, né, então ele estava completamente perdido no meio daquela situação ali, ele acabou discordando do marxismo, né, com o tempo, e ele vai se tornar um crítico ferrenho, sim, do marxismo, vocês devem ter percebido isso aí também durante a leitura do texto, ok? O Veyne ele também declarou, em um determinado momento, que ele vê
a fé do Lenin e do Stalin, por exemplo, no marxismo, como semelhante à fé do Constantino no cristianismo, tá? Ele vê todos esses personagens históricos aí como importantes na maneira como eles lidaram, né, para impulsionar essas crenças que eles tinham, tanto o Constantino no cristianismo e o Lenin e o Stalin no marxismo. Então ele vê esses personagens como pessoas que ajudaram a propagar essas ideias. O Paul Veyne, ele tem um fato curioso, gente, que é o seguinte: ele foi um grande amigo do Michel Foucault, certo? Ele teve uma longa amizade com Michel Foucault. Ele ajudou o Michel Foucault a escrever uma obra sobre filosofia antiga. O Michel Foucault estava tentando traduzir diretamente dos idiomas originais, e o Paul Veyne lê muito bem, tanto em grego quanto em latim, e ele auxiliou Michel Foucault nesse trabalho, né? Então ele acabou sendo amigo do Michel Foucault. E até quando o Michel Foucault acabou pegando o HIV, AIDS, né, ele muitas vezes ligava, né, segundo o Paul Veyne, para a esposa do Paul Veyne, que é a médica, e ela dava conselhos para o Michel Foucault na época, né? Michel Foucault que já é falecido, mas enfim. Paul Veyne e Michel Foucault acabaram tendo relações aí de amizade muito próximas, vamos dizer assim. E o Paul Veyne, ele acaba adotando alguns princípios e conceitos aí Foucaultianos, né? Ok? Então vamos lá. Parte da obra de Paul Veyne publicada no Brasil, que eu coloco 4 livros aí para vocês, né, que tem participação direta ou indireta do Paul Veyne. Né? Um deles, né, vou pegar ali do canto esquerdo para o direito, né? Primeiro ali, Foucault, Seu Pensamento, Sua Pessoa, que foi publicado pela Civilização Brasileira em 2011, tá? Onde ele vai falar da história dele com Michel Foucault e tudo mais. É uma obra interessante, né? Principalmente para quem estuda, para quem é interessado em estudos sobre Foucault. Tá? Outra obra muito famosa, né, que eu tenho aqui em mãos comigo também, História da Vida Privada, né, volume 1, do Império Romano ao ano 1000, certo? Essa coleção aí, ela é dirigida pelo Philippe Arrier e pelo Georges Duby, certo? Só que o Paul Veyne, ele acaba escrevendo um capítulo aí também, dessa primeira parte, falando sobre o Império Romano. Então, o Paul Veyne participa aí diretamente desse volume. Né? Alguns acabam se passando, não sabem que o Paul Veyne participou, mas ele tem participação aí. Outra obra interessante é essa daqui também. Está aparecendo para vocês aí, está aqui comigo, né? Os gregos acreditavam em seus mitos, né? Ou então foi publicado anteriormente como Acreditavam os Gregos em Seus Mitos, né? Depois mudaram aí. Que foi publicada pela Unesp, né? A História da Vida Privada, não falei, mas é pela Companhia das Letras. Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos também é uma obra, né, bastante conhecida, principalmente para quem lida com história antiga. Né? Já dá para dizer até que é um clássico. É muito pedida em alguns processos seletivos aí, né, para quem quer ser professor, para quem quer entrar em mestrado e doutorado. E tem ali também, eu estou falando para vocês também, né, e sugerindo um outro livro ali, Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, tá, que também foi publicado pela editora Civilização Brasileira. Curiosamente, gente, esse livro estava esgotado até agora há pouco aí. Eu tentei comprá-lo várias vezes, não conseguia de maneira nenhuma. E aí, quando eu estava procurando uma imagem para fazer essa apresentação aqui do PowerPoint, apareceu para mim que nas lojas americanas tinha dois exemplares. Eu corri logo para comprar, né? Porque fora disso, vai pagar ali 150, 200 reais nos sebos, né? Quando o negócio fica esgotado. Então consegui, aparentemente chega para mim na semana que vem, né? Se alguém correr lá, talvez ainda consiga, não sei. Mas fica a dica aí. Certo? Ainda mais aí a galera aqui do grupo de História e Fé Cristã, né? Provavelmente muitos são interessados em história do cristianismo. Tá? Seguindo. E então, o livro, né, onde está, de fato, o texto que nós vamos falar hoje, né? Como se escreve a história e Foucault revoluciona a história.
Esse livro ele foi publicado originalmente na França, em 1971, tá? E quando ele foi publicado em um primeiro momento, pessoal, foi publicado apenas Como se escreve a história. Tá? É somente em 1978, numa nova edição, que é introduzido esse ensaio Foucault revoluciona a história. Tá? É somente em 78 que ele vai incluir isso aí. Ok? E dali em diante, as edições vêm aí normalmente já com esse ensaio. Ele foi publicado no Brasil pela primeira vez em 1982, tá? Pela editora Universidade de Brasília, certo? A tradução é de Alda Baltari e Maria Auxiliadora Naipe, ok? Infelizmente, né, muitos têm criticado essa tradução, dizendo que é uma tradução difícil, né? Às vezes dificulta, trazendo palavras que são muito mais usadas no português de Portugal do que no português brasileiro mesmo, né? E vocês devem ter identificado isso, né? Ou, por exemplo, palavras como conceitualização aparecem como conceptualização e por aí vai, né? Só para dar um exemplo para a gente aí. Mas, enfim, a tradução que temos aqui para o português brasileiro também esgotado, né? Atualmente temos aí a 4ª edição, que é de 98, ela foi reimpressa em 2014, né? Eu tenho aqui uma de 98 comigo. Tá esgotado, infelizmente, tá? Mas vocês encontram ali também, em estante virtual, Mercado Livre, vocês conseguem achar, assim. E caso vocês queiram um livro novinho, né? O que vocês podem fazer é ir lá na Amazon e buscar pela edição portuguesa, né? Que foi publicada em 2008 pela Edições 70. Aí tá um pouco mais caro, né? Porque é um livro importado, mas é uma tradução em língua portuguesa também. E eu acredito que seja útil dizer isso para vocês, caso vocês não estejam encontrando a tradução brasileira. Edição brasileira. Ok? Então vamos seguir. E aqui eu começo com algumas provocações introdutórias que o Paul Veyne traz para a gente, tá? E lembro que eu enviei para vocês um link de um vídeo, né, do professor Pedro Dulce, né, falando sobre o que é a ciência, né, que a ciência normalmente tem um método, né, e que isso aí também varia de acordo de área para área. Mas ó, vejam bem o que o Paul Veyne traz aqui. Eu vou trazer algumas citações do Paul Veyne ao longo dessa apresentação para poder esmiuçar algumas coisas que ele falou aí. Tá? A história não é uma ciência e não tem muito a esperar das ciências. Ela não explica e não tem método. Melhor ainda, a história da qual muito se tem falado nesses 2 últimos séculos não existe. Então o Paul Veyne já começa dando uma paulada no leitor, né? A gente começa a ler, o cara que está no primeiro período, então, ele lê isso aí e diz, como assim? Eu estou estudando uma coisa que não existe, né? E precisa ali cavocar para poder entender, né? E eu não sei vocês, mas no meu caso foi assim, né? Então, se vocês estavam lendo esse livro aí, por acaso, se sentiram assim, pouco dotados de conhecimento, não se sintam para baixo, porque eu também me sentia assim, mas assim é a vida, a gente tem que ler às vezes 1, 2, 3, 4, 5 vezes para poder entender uma coisa, né? Mas, pessoal, aqui é importante a gente pensar de que história, né, o Paul Veyne está falando, a gente vai ver isso mais adiante, ok? E de que ciência ele está falando, né? E quando a gente vai analisar, né, ele está falando ali dos últimos 2 séculos, né? Ele está falando já de uma tradição da história já na academia, né? Já é uma história que é uma história acadêmica, vamos dizer assim. E ele está fazendo justamente uma crítica a essa história em um determinado momento, né? Onde a história estava ali de alguma maneira, né? Alguns estavam tentando equiparar a história, por exemplo, as ciências naturais, né? E o Paul Veyne vai fazer justamente essa crítica aqui, né? Ele vai pensar justamente nesse pessoal aí, como a gente vai ver mais adiante, tá? E pensando em ciência, né? Quando a gente pensa em ciência, normalmente, né? A ciência tem um método, né? E esse método, quando aplicado nas mesmas condições, né? Com os mesmos elementos, e utilizado da mesma forma, normalmente dá certo, né? Independente do momento em que isso for feito, né? Quando a gente está falando de ciências naturais, mas com história a coisa não é bem assim. E é disso que o Paul Veyne vai falar. Então,
Se alguém quiser equiparar a história às ciências naturais desta forma, já começa mal, já começa se equivocando, porque a história é diferente das ciências naturais desse jeito, ok? Então vamos seguir. Então, mas aí, o que é a história, né? E aí o Paul Veyne vai falar pra gente, então, o que é a história? O que fazem realmente os historiadores, desde Tucídides a Max Weber ou Mark Bloch, quando saem de seus documentos e procedem à síntese, né? Então, o que o historiador faz quando ele sai dos seus documentos, da análise e vai fazer a síntese, vai escrever sobre aquilo? O estudo cientificamente feito das diversas atividades e das diversas criações dos homens de outrora, a ciência do homem em sociedade, das sociedades humanas, bem menos do que isso. A resposta a essa pergunta não mudou nesses 2.200 anos que se passaram desde sua descoberta pelos sucessores de Aristóteles. Os historiadores narram fatos reais, que têm o homem como ator. A história é um romance real. Resposta que, à primeira vista, não parece dizer muita coisa. Então, a gente já começa partindo aqui da concepção do Paul Veyne de que a história não é uma ciência. Não é uma ciência. E que a história ela se parece muito mais com um romance real que narra fatos reais que tem o homem como ator, ok? Então vamos seguir aqui. Vamos para o texto então de hoje, né? Tudo é histórico, logo a história não existe. Tá? E aqui até coloco o H maiúsculo entre parênteses, porque o Paul Veyne ele vai estar falando aqui de uma história abrangente, né? Ele entende que a história ela deve ser vista dentro das suas mais variadas áreas, ok? E, inclusive, a tradução coloca o H minúsculo, e quando a gente vai ver, eu fui me interessar e fui procurar a versão francesa, está com H maiúsculo ali mesmo, então houve um errinho ali, deveriam ter colocado o H maiúsculo até para facilitar esse entendimento, tá? Mas sobre o que exatamente o Paul Veyne está falando? Tá? Aqui algumas perguntas. Com quem ele está dialogando? Quais os seus objetivos com essa afirmação? Seria uma tentativa de desvalorizar a história? Né? Obviamente que não, ele é um historiador também, né? Não quer desvalorizar a história. Mas algumas perguntas iniciais para a gente aqui. E aqui eu vou dividir dentro dos subtítulos que ele coloca, para que a gente possa esmiuçar isso, né? E ele vai falar dentro do primeiro subtítulo da incoerência da história. Certo? E ele vai usar uma imagem da história como campo. Obviamente que eu, como sou aficionado por futebol, logo me veio à cabeça, né, a imagem de um campo de futebol, e o meu time joga daqui a pouco também, eu já estou um pouquinho nervoso aqui, mas enfim, faz parte, né? Vamos seguir aqui, porque isso aqui é o mais importante nesse momento. E ele vai trazer a imagem da história como campo, né? Para Paul Veyne, a história não é lógica, mas ela é um tecido de incoerência. Tá? Essa história, essa grande história, né, que tem várias áreas, ela não é uma história lógica para o Paul Veyne. E ele vai mostrar isso para a gente, ela é como um tecido de incoerência. Né? E ele diz o seguinte, o campo da história é, pois, inteiramente indeterminado, com uma única exceção, é preciso que tudo que nele se inclua tenha realmente acontecido. Tá? Então o Paul Veyne vai dizer que quando a gente estudar história, né, provavelmente a gente vai achar algumas partes desse campo que estão mais cheias, né, mais cerradas, e outras com buracos. Mas quando a gente olha, a gente sabe que é história, porque a história não tem leis gerais sobre isso. Né? A mesma coisa como a gente está vendo nessa imagem. A gente tem ali uma foto do Camp Nou, né, estádio do Barcelona, e o campo está ali bonitão, né? A gente sabe que é um campo de futebol. E a gente olha ali para o outro estádio ali de baixo, que eu nem sei qual é, né? Também está ali um campo, mas a gente mal consegue ver grama, né? Mas a gente sabe que também é um campo de futebol. E assim é a história. A história, ela não é sempre igual, né? E quem estuda a história deve saber disso, certo? Vamos continuar então, falando da incoerência da história. Outra coisa que o Paul Veyne traz para a gente, a história é melhor documentada dependendo do período e do lugar, certo? Isso é um tanto quanto óbvio, né? Quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que alguns períodos históricos eles são melhor documentados, né? Em alguns houve a preocupação em relação a isso, né? E a gente já viu, inclusive, a
no texto do Mark Bloch, que nós lemos, na história, o documento Monumento, né, onde todo documento ele é um monumento, porque ele é erigido, né, para perpetuar algo, né, para construir, funciona como um lugar de memória, ele vai construir uma memória coletiva, normalmente ele é muito bem pensado, né, isso começa a ser cada vez mais para frente, isso vai sendo mais pensado, né, e aqui temos que pensar algumas coisas, né, os historiadores precisam lidar com lacunas e escassez de fontes, em alguns períodos, em outros aprender a lidar com excesso, é um paradoxo. Então, até nisso, a história é incoerente, porque a gente olha para a história e nem sempre cada período está bem documentado, às vezes sobre uma mesma civilização. Quem estuda, por exemplo, Roma, né, vai ter certos períodos, por exemplo, o período da monarquia, ele não tem tanta documentação sobre ele, né? Nós precisamos fazer muito uso de fontes posteriores falando sobre aquele período e também, né, da arqueologia, né, que é o período dos etruscos, basicamente, o período da monarquia em Roma. Né? Em compensação, quando a gente chega na República, quando a gente vai ao Império, a gente começa a ver surgir uma documentação mais vasta, viu? Uma preocupação em relação a isso. Né? Então, a gente pode olhar para exemplos diferentes. Por exemplo, a história da Revolução Francesa e a história do Antigo Oriente. Né? Com todas as diferenças que a gente possa identificar aí nos campos, né? Ambas são igualmente história. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, se você quiser fechar aí, por favor. Obrigado. Tá? Então, assim, a gente olha para a história do Antigo Oriente e para a história da Revolução Francesa e tem dificuldades, né? A gente está vendo ali, às vezes, para conseguir alguma coisa do Antigo Oriente, né? Precisa de uma escavação e uma dificuldade, são tantas lacunas. E quando a gente pensa na Revolução Francesa, né? Tá tudo bem documentado, tanto material. Então é essa situação. A história, às vezes, ela te dá escassez, às vezes te dá excesso, e o historiador precisa aprender a lidar com isso, porque a história é incoerente. Ela é um paradoxo. Ok? E o Paul Venn vai falar para a gente também da natureza lacunar da história. E aí ele vai fazer algumas ponderações, né? O leitor dotado de espírito crítico vai entender que, por exemplo, um livro de história não é o que aparenta ser, né? Não trata, por exemplo, do Império Romano em sua totalidade. Um livro de história que fale sobre o Império Romano. Mas sobre o que podemos saber sobre aquele império. Certo? Então, quando a gente lê um livro de história sobre o Império Romano, né, a gente sabe que a gente está lidando com aquilo que a gente pode saber sobre aquele império, né? Qualquer leitor mais crítico vai perceber isso logo, né? Porque a gente não tem toda a documentação de forma igual, né, sobre todo o Império Romano. Então, esse leitor ele vai saber reconhecer, através da narrativa do historiador, a importância que está sendo dada a cada tipo de fato, né? Religião, arte, política, inferir a natureza das fontes utilizadas, assim como as suas lacunas. Então, o leitor que for ler um livro de história, ele tem que ter condições de perceber isso, né? Ó, esse livro aqui está falando mais de arte, ele está falando mais de política, ele não fala de religião, né? Isso aí pode ser por simples escolhas do historiador, mas também por questões lacunares das fontes. Então, adivinhar o lugar das lacunas, entender que a importância dada para cada coisa pode estar baseada na abundância ou não da documentação, bem como nos próprios graus de importância atribuídos por escolha do historiador. Então, a história ela tem essa natureza lacunar, né? A gente nem sempre vai ter documentação específica sobre um determinado período, às vezes a gente vai ter, como eu disse, falando sobre determinadas áreas, sobre outras não, e o historiador também vai fazer essas escolhas. Certo? O Paul Venn diz assim também, sobre a natureza lacunar da história. Sabe, sobretudo, que de uma página para outra o historiador muda de tempo, sem prevenir, conforme o tempo das fontes, que todo livro de história é, nesse sentido, um tecido de incoerência, e que não pode ser de outro modo. Esse estado de coisa é certamente insuportável para um espírito lógico. E basta para provar que a história não é lógica, mas para isso não há remédio, nem pode haver. Né? Então,
nós aí que somos da área da história, alguns que não são, né, mas que já pegaram um livro de história, às vezes a gente está lendo ali o livro e daqui a pouco o escritor, o historiador, ele vai falar durante 10 páginas sobre um ano específico da história. E daqui a pouco ele vai falar em uma página sobre 30 anos, certo? Isso aí pode se dar por escolha do historiador e também por ausência de fontes, né? Por causa das lacunas da fonte, tá? E essas lacunas, elas têm um caráter heterogêneo, tá? De um período para o outro, as lacunas das fontes não incidem sobre os mesmos temas, e essas lacunas, elas vão variar. Religião, arte, sociedade, né? Elas são diferentes, não há homogeneidade, ok? Então, as lacunas são das mais variadas possíveis. E o Paul Veyne vai trazer a imagem da história como tapeçaria, tá? Ele vai escrever o seguinte: não hesitamos em reunir a República, o Império e a Idade Média numa mesma tapeçaria, embora as cenas que nela abordemos não combinem umas com as outras, tá? Então é isso, né? Quando o historiador for escrever, essa escrita dele vai ser como uma tapeçaria. Daqui a pouco, né, o historiador do Império Romano, como eu disse, ele vai falar muito pouco sobre o período monárquico, vai falar um pouco mais sobre a República, se ele gostar do modelo republicano, e vai falar menos do Império, se ele for contra o Império, mas de acordo com as suas escolhas e de acordo com o caráter lacunar das fontes, tá? Mas o leitor, tá, ele tem uma relação de confiança com o historiador. Ele está lendo, tá, e ele está confiando naquilo que o historiador normalmente está falando, né? Então, ele simplesmente lê e muitas vezes se passa por essas coisas, né? Mas quando a gente vai olhar com um olhar mais apurado, a gente consegue perceber isso. Então, a história, ela tem essa natureza lacunar, ela é como uma peça de tapeçaria, certo? E o Paul Veyne vai trazer para a gente também aqui a noção de não factual, ok? E aqui nós vamos falar de algumas coisas antes de falar exatamente disso, tá? Eu trouxe alguns recortes específicos do que ele fala para nós aí. Aqui tem uma imagem aí do Tucídides e outra do famoso Leandro Carnal, historiador aí da Unicamp, que está aí nos mais diversos círculos de imprensa, né? Mostrando que a história é um gênero, né, que ele vai se modificando, ele consegue chegar das mais diversas formas, né? Não apenas de forma escrita, mas também falada, vamos dizer assim. Então vamos lá, olha o que o Paul Veyne diz para a gente sobre isso. Assim, os historiadores em cada época têm a liberdade de recortar a história a seu modo. Em história política, erudição, biografia, etnologia, sociologia, história natural. Pois a história não possui articulação natural, ok? Então a articulação da história, ela não é natural, ela é criada pelo historiador, pela subjetividade desse historiador, né? Ele vai fazer esses recortes e vai decidir aquilo que ele quer estudar de fato, certo? E aí a gente tem que pensar que o gênero histórico, ele ganha diferentes dimensões em cada época, desde a antiguidade, né? A gente chama de história aquilo, por exemplo, que o Cornélio Tácito escreveu lá no Império Romano, né? Alguém que eu estudei aí, por isso que eu estou fazendo menção a ele, mas não é exatamente a mesma história que é escrita hoje pelo Leandro Carnal quando ele escreve um livro sobre a Revolução Americana, né? Não sei se vocês já leram esse livro dele aí. A única coisa que eles têm basicamente em comum, né, é justamente o nome, né, a palavra história, né? Então é um gênero em evolução, cuja continuidade é enganadora e é segurada apenas por essa palavra chamada história. Hoje em dia a história, por exemplo, ela anexou a demografia, a economia, a mentalidade, as mentalidades, a sociedade, e aspira a tornar-se história total, a reinar sobre todo o seu domínio virtual, né? Então, a história está anexando diversas áreas, e o historiador vai aprendendo a lidar com essas mais diversas áreas, né? E aí o Paul Veyne, ele começa a lidar, ele é um pouco irônico aqui, né? Aspirando, né, tornar-se história total e reinar sobre todo o seu domínio virtual, né? Então, é um domínio criado pelos seres humanos, é um domínio subjetivo, né? Ele não existe de fato, ele é virtual, né? E, enfim, né? A história teria essa capacidade de se tornar história total, ou apenas aspira a isso, né? A gente pode pensar sobre isso também. Ainda pensando aí, né? Ele vai trazer a imagem da história como rio, né? Ele vai dizer o seguinte: podemos, quando muito, constatar que o gênero histórico, que tem variado muito no decorrer da sua evolução, tende, desde Voltaire,
a ampliar-se cada vez mais como um rio em região muito plana. Expande-se amplamente e muda facilmente de curso, né? Então, o Polveni vai dizer isso, né? Ele traz essa imagem da história como o rio que está num espaço plano e essa água vai correndo e vai chegando nos mais diversos lugares, né? Como quando a gente tem um vazamento em algum lugar, por exemplo, a água ela vai correndo, né? E vai chegando nos mais diversos cantinhos aí. Então esse horizonte ele é amplo, né? É o mais amplo possível. Outra coisa que ele traz para nós também, né, o Polveni vai falar desse imperialismo do gênero histórico, né, que ele lida com as mais diversas áreas, né, e ele vai trazer também a imagem da história como floresta, né, ele vai dizer o seguinte: os historiadores acabaram por erigir em doutrina essa espécie de imperialismo, recorrem a uma metáfora florestal e não fluvial, afirmam por palavras ou atos que a história, tal como é escrita em qualquer época, não passa de uma clareira no meio da imensa floresta que lhes pertence, de direito e por direito, né? Então, o Polveni está fazendo uma crítica aí, né? Que a história, ela está ali no meio dessa floresta, ela abre uma clareira e essa clareira, né, é a área que ela está dominando, né? Onde temos ali os grandes acontecimentos, normalmente os grandes fatos, né? Normalmente, primeiramente trazidos pela história política, como ele fala também ao longo do texto, né? Que ele considera como um tipo de história que dominou durante grande tempo a historiografia de forma geral, né? Mas ela vai ganhando novas dimensões ao longo do tempo, né? E aí ele vai trazer uma diferença entre a escola dos análises da França e a historiografia tradicional, tá? E olha só o que ele diz: enquanto a historiografia tradicional estudava com demasiada exclusividade os grandes eventos, desde sempre reconhecidos como tal, fazia história, tratados e batalhas, tá? Então a história tradicional estava preocupada com os grandes eventos, né? Como a gente sabe aí, né? Ela estava preocupada exatamente, né, em falar desses grandes acontecimentos. Já pensando aí, né, numa historiografia tradicional já no período moderno para frente. Se a gente vai recuar no tempo ainda, esse gênero histórico, ele tem outras conotações, né? Voltando lá para a Antiguidade, para Roma, né? A gente vai ter a história mestra da vida, né? Também, enfim, né? A história trazendo lições de moral, e enfim, a história ela ganha diversas roupagens ao longo do tempo, né? Mas a historiografia tradicional tinha esse ponto aí, né? Estava buscando, né, fazer essa história tratados e batalhas, né? Então, os grandes acontecimentos que eram julgados como tais, né? E esse é o meio daquela clareira que a gente viu ali naquela floresta, né? Já a escola dos análises, ela se dedicou em desbravar o que o Polveni chama de não factual, tá? Então, é através da escola dos análises que será desbravado esse não factual, tá? Um tipo de história que não trata daquilo que tem sido reconhecido como grandes acontecimentos, tá? Então ela vai tratar das outras pequenas coisinhas que a história tradicional estava deixando de lado, né? Então o não factual são os eventos ainda não consagrados como tais, a história das localidades, das mentalidades, da loucura ou da procura da segurança através dos tempos. Denominar-se-á, portanto, não factual a historicidade da qual não temos consciência como tal, tá? Então, tudo aquilo, a microhistória, né, a história da cultura, né, tudo isso foi trazido aqui como não factual, né? Não está dentro daquela linha de grandes eventos. Aqui eu trago aí, por exemplo, uma imagem do imperador, né, e ali do Cabeça de Porco, que foi um cortiço, né, que nós tivemos aí no Rio de Janeiro, né, tempo atrás, né, que foi eliminado durante as limpezas que tivemos no centro do Rio de Janeiro, né? Isso aí já é o tipo de coisa que é tratado aí como não factual, vamos dizer assim. Não está dentro dos grandes acontecimentos, certo? Outra coisa, os fatos não têm dimensões absolutas, né? Quando muito, pode-se pensar que certos fatos são mais importantes que outros, mas mesmo essa importância depende totalmente dos critérios escolhidos por cada historiador e não tem uma grandeza absoluta, tá? Então, os fatos, eles não têm grandezas absolutas, né? Exatamente isso. Sobre o peso que nós damos para os acontecimentos, né? Ao tratarmos alguns acontecimentos como mais importantes do que outros, isso não passaria de uma ilusão. É algo subjetivo. Quando a gente diz
enquanto historiador, que isso é mais importante do que aquilo, isso parte da nossa subjetividade, certo? Não existe uma regra natural para isso, né? É uma escolha que nós precisamos fazer, tá? E aí o Polveni até vai trazer um exemplo, né? Se a gente, por exemplo, fosse... o que nós gostaríamos de saber sobre o passado de alguma civilização desconhecida até hoje, né? Sei lá, sobre a cultura, sobre a política, né? E ele até vai brincar, né? Certamente, por exemplo, as duas coisas, né? A menos que preferíssemos discutir se o político é mais importante do que o social e se férias na praia são melhores do que nas montanhas. Então é algo subjetivo que nós temos aí. Tá? E ele vai fazer uma crítica aqui dizendo que o que confunde as coisas é o gênero chamado história geral. Tá? É o gênero chamado história geral. A história geral ela abre um leque enorme de subjetividade e, ao fazer escolhas e optar por alguma área da história, o historiador também já terá feito uma escolha subjetiva. Tá? Então, o eixo dessas histórias gerais, como diz o Veyne, foi durante muito tempo a história política, mas hoje é sobretudo não factual, a economia, a sociedade, a civilização. Tá? Então, o que o Polveni vai dizer para a gente? Que durante esse processo de escrita, né, o historiador ele está sempre fazendo escolhas, né? Ele vai fazer as definições de importância, que não se dão através de critérios absolutos, mas pela subjetividade de cada historiador. Então, o historiador é que irá decidir quais serão os acontecimentos mais dignos de serem abordados. Não há uma regra geral para definirmos as dimensões de cada acontecimento, e engana-se quem acha que há uma regra geral. Tá? Extensão da história. Agora ele vai falar como essa história geral, né, ela acaba se tornando cada vez mais extensa. E ele vai trazer a imagem do historiador como caçador e catalogador dentro dessa perspectiva aí. Vejamos o que o Polveni nos diz, né? Ora, quanto mais se alarga a nossos olhos o horizonte factual, mais ele parece indefinido, tudo que compõe a vida cotidiana de todos os homens, inclusive que só um virtuoso do diário íntimo discerniria nela. Tudo isso constitui de direito caça para o historiador. Né? Então, quanto mais se alarga esse horizonte factual, né, que foi trazido aí pela ideia pela nova história, né, indo além daquela clareira inicial da floresta, o historiador ele vai estar como caçador, ele vai estar caçando novas coisas para pesquisar. Tá? Significa que um acontecimento só é conhecido mediante indícios e que qualquer fato da vida de todos os dias é indício de algum evento. Tá? Então o historiador ele está indo atrás de indícios, a gente trabalha com os indícios, o passado não existe mais, a gente só tem os indícios do passado, de acontecimentos. Então a gente está, né, catalogando isso muitas vezes dentro da floresta do não factual, que são novidades, coisas que a gente está pesquisando aí. Então, a história extensa. Tá? O historiador não pode ficar contente, por exemplo, em ler e compreender somente o que está claro e óbvio na superfície de um documento. Ele precisa ir além, buscar pelo que está nas entrelinhas, contextualizar, etc. Tá? Mas tudo isso, pessoal, depende dos conhecimentos prévios do historiador, né? Suas leituras, né? Quanto mais a gente lê, por exemplo, a literatura de um determinado período, a gente vai entender melhor aquele período, né? Do contrário, certas coisas podem passar desapercebidas para a gente, né? E ele vai até fazer uma menção, dizendo que o abismo que separa a historiografia antiga, né, com aquela sua estreita ótica política, da nossa história econômica e social de hoje é enorme. Mas não maior do que separa a história de hoje do que ela poderá vir a ser amanhã. Certo? Lembrando que ele escreveu isso aí na década de 70, né? Outra coisa que ele fala, nossa conceitualização do passado é tão reduzida e sumária que o romance histórico mais bem documentado soa inteiramente falso. Então, mesmo que a gente seja um historiador que tenha lido bastante, né, quando alguém vai fazer ali um romance histórico, vai escrever, a gente vai sentir dificuldades na fala, em coisas que são ditas, né, em elementos que aparecem. Então, a nossa relação com o passado, ela tem essa distância, né, e a gente tem que saber que isso é real. Né? Ainda falando sobre a extensão da história, né, nossa relação com o passado
é limitada, está condicionada por quem nós somos. Tá? Então, quando a gente se relacionar com o passado, a gente tem que entender, né, que há um distanciamento temporal e cultural, né, uma dificuldade que o historiador ele encontra no seu ofício. Às vezes a gente vai ter sim que sentir, adivinhar coisas, como o Veyne vai dizer, né, o que para ele está distante do que seria uma ideia de científico, né, mas a gente tem que trabalhar assim, às vezes, também com a nossa criatividade, né, tentar entender como certas coisas aconteceram, porque a gente não sabe de fato, a gente não consegue voltar no tempo, a gente trabalha com indícios, certo? Ok? Então, esse horizonte factual da história é tão extenso que nós o perdemos de vista. Tá? E aqui a gente vai para a ideia final ali dessa crítica do Veyne na história, né, como ciência, uma história que não existe. Né? Então, ele vai dizer que a história é uma ideia limite. Ok? E aqui vem aquela ideia que eu falei da história com H maiúsculo e H minúsculo. Né? Olha o que ele diz ali para a gente. Isso pode ser expresso igualmente sob a forma de a história com maiúscula, a do discurso da história universal, tá? Aqui lidando com aquela ideia de geral, universal, né? Lições sobre a filosofia da história, um estudo em história, tá? Ele vai dizer que isso não existe, somente existe história de, ok? Não existe, para o Paul Veyne, não existe essa ideia da história como uma grande ciência que ela consegue dar conta de tudo, né? Então, para ele, é como se, naquele período em que ele está escrevendo, como se a maior parte das pessoas que estivessem escrevendo sobre filosofia da história estivessem escrevendo sobre algo que não existe, porque normalmente estavam falando de um lugar específico, de onde muitas vezes nem se davam conta de que estavam falando. Tá? Olha o que ele diz ali. Um acontecimento só tem sentido dentro de uma série. O número de séries é indefinido. Elas não se ordenam hierarquicamente e veremos que também não convergem para um geometral de todas as perspectivas. A ideia de história é um limite inacessível, ou antes, uma ideia transcendental. Não se pode escrever essa história com H maiúsculo, né? As historiografias que se acreditam totais, sem se darem conta, enganam o leitor sobre sua mercadoria. E as filosofias da história são um nonsense que resulta da ilusão dogmática, ou melhor, seriam um nonsense se não fossem quase sempre filosofias de uma história dentre outras, a história nacional. Tá? Então, para o Paul Veyne, essa ideia de história universal, né, de grande história, é algo completamente inacessível, né? Seria algo transcendental, o ser humano não conseguiria compreender a história dessa forma toda. Ok? Ele vai falar também da teleologia, né? É possível isso, né? A história possui leis gerais, propósito, é guiada. E para o Veyne, a ideia do providencialismo agostiniano, por exemplo, até pode funcionar em contextos menores, é o que ele vai dizer, mas se perderia na medida em que isso é pensado em contextos maiores. Ele não consegue ver providência quando ele pensa na história mundial, por exemplo. Ok? Ele não consegue ver a história evoluindo segundo um mesmo ritmo. Tá? Por que fariam isso, né? Ele não consegue ver um contínuo histórico aí, mas a história como um caos, é isso que ele vai dizer. Ele não consegue ver providência nisso, certo? Vamos seguir ali. Então ele vai dizer que a totalidade, como totalidade, a história é um caos, né? Não é possível perceber uma lei geral para a história, tá? E uma lei da evolução da história não resumiria, por exemplo, tudo o que se passou entre um período histórico e outro. No máximo, ela permitiria dizer que uma coisa veio antes da outra ou ao contrário. Ela não é uma chave mística, né? Pode servir apenas como um indicador. A história não é comandada por leis absolutas e o futuro é imprevisível, né? Então a gente não consegue ter leis absolutas para a história. É isso que o Paul Veyne traz para a gente aqui. Diferente do que a gente encontra nas ciências naturais. Certo? Então, a história é uma ideia limite, tá? A história é uma ideia limite. E, lembrando, né, o Paul Veyne vai dizer que é impossível nós fixarmos uma escala de importância que não seja subjetiva, ok? O historiador ele vai se interessar pelas mais variadas coisas, isso vai depender do estado da documentação, das suas preferências pessoais, de uma ideia que veio à mente, ok? Do pedido de um editor também, né? E de muitas outras coisas, ok?
Então, essa ideia de história absoluta para o Paul Veyne é impossível. Ele não consegue observar isso. E aqui ele vai fazer uma citação, pessoal, do Karl Popper, né? Ele vai citar o Karl Popper, que foi um filósofo austríaco, né? E ele vai criticar o historicismo, né? O Karl Popper critica o historicismo. E aqui a gente tem que lembrar que o historicismo, ele é um termo polissêmico, né? É difícil até de explicar o que é historicismo, né? Tem diversas formas de historicismo, cada autor fala de uma maneira, tá? Mas o que ele vai dizer é o seguinte, né? Ele critica o historicismo, tá? Por transformar pontos de vista, muitas vezes legítimos, em leis para a história, tá? Está nesse livro aí, A Miséria do Historicismo, certo? Mas o que o Karl Popper ele entende por historicismo nessa crítica, tá? Segundo o filósofo Michael Forster, tá? Naquele livro ali, Hegel's Idea of Fenomenologia do Espírito, né? A ideia de Hegel da fenomenologia do espírito, o Popper ele está criticando um historicismo de lei e propósito. Okay? Esse tipo de historicismo está baseado sobre a noção de que a história estaria sujeita a uma lei geral de desenvolvimento, à luz da qual, pelo menos, seus principais passos ou etapas podem ser considerados como necessários ou que a história é um processo teleológico voltado para a realização de algum objetivo ou propósito final. Tá? Então ele vai criticar isso, ele vai criticar ali o marxismo, vai colocar um historicismo marxista também, né? Porque vocês devem lembrar que o marxismo, o materialismo histórico dialético, né? Ele entende que a história ela tem diferentes etapas e que essas etapas irão acontecer até que você chegue na etapa final, né? Onde os trabalhadores estariam ali já numa sociedade industrial, dominando todos os meios de produção, sendo donos de todos os meios de produção. Então, o marxismo, de certa forma, ele entende esses processos e essas etapas como necessárias para que se chegue a um objetivo final. Ok? Continuando. Então, ali, vamos ver o que ele disse, né? O historicismo toma falsamente as interpretações por teorias. É possível, por exemplo, interpretar a história como uma história da luta de classes, ou da luta das raças pela supremacia, ou como a história do progresso científico ou industrial. Todos esses pontos de vista são mais ou menos interessantes, enquanto pontos de vista absolutamente irrepreensíveis, mas os historicistas não os apresentam como tais, não veem que há necessariamente uma pluralidade de interpretações fundamentalmente equivalentes. Em vez disso, apresentam-nas como doutrinas ou como teorias, afirmando que toda história é história, por exemplo, da luta de classes, né, etc. Os historiadores clássicos que se opõem com razão a esse procedimento expõem-se, por outro lado, a cair em um erro ainda maior. Visando a objetividade, sentem-se obrigados a evitar todo ponto de vista seletivo. Mas já que isso é impossível, adotam pontos de vista sem perceberem geralmente o que fazem, ok? Então, o Popper vai mostrar isso, né? Que todo historiador, ele trabalha com pontos de vista. E o problema central, né, é que alguns não identificam isso, né? No caso, os clássicos, de certa maneira, e os outros, né, esses historicistas, né, que ele coloca aí, eles acabam criando leis em cima desses pontos de vista deles, sem entender que há uma pluralidade, uma possibilidade plural de pensamentos sobre essas ideias, né? E acabam por criar leis, né, para a história. Mas essas leis estão muito distantes do que seriam as leis das ciências naturais, tá? Vamos seguir aqui adiante, né? O historicismo concluiu que história era subjetiva, que ela era a projeção de nossos valores e a resposta às perguntas que houvéssemos por bem fazer-lhes, né? Então, o historicismo, ao final, acabou concluindo também que a história ela era subjetiva, né? Projeção dos nossos valores, a resposta às perguntas que houvéssemos por bem fazer. Mas a crítica do Popper, aí, adotada pelo Veyne, é justamente essa ideia do historicismo construir leis em cima dessa subjetividade. Certo? E aí o Veyne vai concluir aqui, né? Ora, basta admitir que tudo é histórico para que esse problema se torne ao mesmo tempo evidente e inofensivo. Sim, a história não é senão respostas às nossas indagações, porque não se pode materialmente fazer todas as perguntas.
tá? Então a história ela é subjetiva, ela é limitada, ela responde às nossas indagações, tá? E materialmente a gente não consegue fazer todas as perguntas, a gente não tem fonte para tudo, e nós, enquanto seres humanos, também não temos capacidade, estamos, de certa forma, condicionados também por onde nós estamos, né? Pela nossa língua, pela nossa cultura. Então, o nosso trabalhar com a história, ele é, sim, sempre subjetivo, tá? Não se pode negar que a escolha de um assunto para um livro de história seja livre, né? Quando a gente escolhe, a nossa escolha é livre. Não existe uma lei natural, uma regra para isso, certo? E aqui, a gente já se encaminhando para a parte final, temos aí um contraponto para Paul Veyne, certo? Se alguém não concordou com Paul Veyne, acha que a história é ciência, saiba que alguns historiadores acham que a história é. Né? Aqui, por exemplo, trago o exemplo do professor José da Assunção Barros, né, que é um dos defensores da história como ciência, certo? Ele atualmente é professor do Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ, certo? E aqui tem uma obra indicada também, caso alguém tenha interesse em buscar, que é Teoria da História, em 5 volumes, certo? Publicado pela Vozes em 2011. E tem um vídeo muito interessante, tá? Que ele responde: a história é uma ciência? Está disponível no YouTube através do canal Debate 40. Então procurem, caso vocês tenham interesse, assistam depois, é um vídeo curto. O professor José de Assunção Barros, ele vai defender a história como ciência ali, tá? E ele vai dizer, resumidamente, que a história, ela possui, sim, características de ciência. Ele vai dizer que ela tem, sim, uma dimensão teórica, metodológica, ok? Que a história, sim, ela lida com método, ela tem teoria, ok? Muito embora a gente não consiga... Ninguém vai fazer exatamente a mesma coisa, porque nós somos subjetivos, é diferente daquela ideia do laboratório, né? Onde nas mesmas condições específicas, né? Com os mesmos elementos, você vai conseguir reproduzir uma experiência, um experimento, né? Com a história a gente tem o subjetivo, mas nós temos métodos, sim, né? Quando a gente vai elaborar um projeto de pesquisa, a gente sempre tem que dizer ali qual é o nosso referencial teórico, qual a nossa metodologia, né? São variadas, sim, de acordo com o que a gente está pesquisando, com os documentos que a gente está analisando, ok? Mas, né, quando eu escrevo ali se eu escrevi meu passo a passo, né, qualquer outra pessoa vai poder lá checar se eu fiz aquilo ou não, né? Obviamente que vai poder identificar também elementos de subjetividade naquilo que eu fiz, né? Mas há método, sim, há teoria, e o professor José da Assunção Barros, ele vai defender isso, né? A possibilidade também de reprodução do caminho científico, né? Como eu disse, você pode lá analisar, né? Quando alguém faz um relato de como fez a sua pesquisa, você pode ir lá mesmo pensar, buscar se existem os documentos, né? Que ele usou ou não, né? Que você pode comprovar se foi falseado algo, né, ou se há honestidade intelectual, né? Então você pode, de certa forma, reproduzir esse caminho científico, né? Não é igual como nas ciências naturais, né? Mas você pode fazer verificações. Ele também vai falar que a história, ela possui um compromisso em construir um conhecimento verdadeiro, tá? E aqui a gente não deve entender, né, como a noção de verdade absoluta, nem o Paul Veyne traz isso, nem o professor José da Assunção Barros, ok? Mas trabalha, né, com aquilo que é verídico, né, com coisas que aconteceram. O historiador não pode simplesmente fantasiar e inventar coisas, né? No máximo, usar a imaginação dele para entender como certas coisas poderiam ou não acontecer. Mas sempre amparado por uma documentação e tudo mais, né? E também ele vai falar que outra característica da história como ciência é que ela possui uma comunidade e ambientes científicos, né? Então, nós temos a universidade, professores universitários, né, historiadores, e também temos, como citado por ele, as revistas científicas, né, que são, você envia um artigo científico, vai passar por pares, né, por pareceristas, normalmente é um parecerista que você não sabe nem quem é, e eles vão analisar o seu trabalho. Então existe uma comunidade de ambientes científicos, sim. Então, quem tiver interessado em entender a história como ciência, né, esse outro lado, procurem por esses trabalhos que eu citei, do professor José de Assunção
Barros, tá? E algumas provocações aqui para o final, tá? E eu quero que vocês pensem sobre isso, né, na fala de vocês, que vocês coloquem isso também. Vocês percebem na história um caráter científico? Né? Vocês conseguem perceber isso? Outra pergunta, é possível um diálogo entre as percepções de história como ciência trazidas pelo Paul Veyne, que não vê a história como ciência, né? E o José da Assunção Barros, que vê a história como ciência? Vocês acham que é possível um diálogo para isso? Né? Qual a posição de vocês sobre a história sobre uma perspectiva teleológica? Né? E a gente viu ali a questão do Agostinho, né? Vocês entendem que essa história universal, geral, pode ser vista sob um ponto de vista providencial, por exemplo, no providencialismo teleológico? O que vocês acham? Né? E qual a opinião de vocês sobre essa nova onda de história global que temos por aí, né? Muitos historiadores trabalhando com história global atualmente, né? Temos aí, inclusive, aí já um best-seller, né? O Sapiens, do Harari, né? Que trabalha com essa ideia de história global, né? Indo já desde a pré-história e tudo mais. Então, são algumas provocações que eu deixo para vocês. Vou encerrar aqui a minha fala, tá? Espero que tenha sido proveitosa. Acho que passei um pouquinho do tempo aqui, mas tentei correr para falar e não atropelar muito as coisas, mas o texto era denso, era difícil, né? E como eu até comentei com o professor Jonatas Carati, depois de tanta gente boa apresentando, e eu ter que encerrar esse ciclo de apresentações aqui, né, sobre esses temas gerais, assim, introdutórios da história, eu me senti como alguém com uma granada sem pino na mão, né? Foi uma coisa um pouco difícil, assim, de lidar. Mas eu espero ter feito da melhor maneira possível e espero ter sido bem compreensivo, né? Compreensível naquilo que eu falei para vocês, tá bom?